Bem-vindo a mais um módulo, o novo módulo do curso online. Hoje começamos um dos módulos mais longos que nós temos aqui, que é sobre higienização interna, tá? Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer o módulo, este módulo? Ou como nós vamos dividir as aulas, tá bom? Nós vamos fazer uma introdução, como sempre, do que é uma higienização interna, o que contempla, qual a sua importância. Depois nós vamos falar sobre produtos, nós vamos falar sobre materiais, vamos deixar uma lista de compra para vocês, como sempre, tá? E de novo, vocês podem pegar a lista de compra daquele modo, caso vocês queiram só realizar uma higienização interna no serviço de vocês, ou vocês podem também ir juntando a parte de essa lista, formando uma lista total. Lembrando que no final do curso eu vou deixar uma lista total, caso vocês queiram abranger todos os serviços que vão ser ditos nesse curso online, tá? Aí nós vamos passar como? Nós vamos fazer por partes. Higienização do volante vai ser um assunto, higienização do cinto, do couro, dos tecidos, enfim, tudo que envolve a parte interna do carro nós vamos dividir por aulas, subaulas, para ficar mais fácil, mais dinâmico e vocês conseguirem pesquisar uma dúvida de uma forma muito mais clara. Ah, Renato, estou com uma dúvida com relação a como limpar cinto de segurança. Beleza, vocês vão colocar lá cinto de segurança e já vai direto para aquele módulo, tá? Sem vocês ficarem sofrendo, procurando lá em 2 horas de aula onde eu falo sobre cinto de segurança, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa essas partes, esses materiais para a próxima aula, vamos conversar sobre higienização interna. Quando você fala de higienização interna, nós podemos fazer o seguinte, vender o produto separado, ou um serviço separado, que é só a higienização interna, ou colocar a higienização interna dentro do seu módulo ou seu trabalho de full detail, detalhamento completo. Começa por aí, 2 tipos de função, tá? Ou 2 tipos de trabalho. Por que eu falo isso? Porque pode ser que no processo de limpeza ou na ordem isso interfere. Quando que eu vou higienizar interno, Renato? Você pode, se for um trabalho individual, você não vai se preocupar, mas porém se você vem já realizando uma lavagem externa, uma descontaminação das caixas de roda e roda, ou lavagem técnica do motor, em que momento que eu coloco essa minha uma higienização interna, tá? Isso é uma das coisas que nós vamos tentar entender. Eu vou dar algumas dicas e vocês vão conseguir se adequar e vão falar, vou colocar neste processo, tá? Eu, quando faço um trabalho de full detail, eu costumo começar pela parte interna, meio que eu blindo. Então eu faço uma higienização interna e aí eu venho e blindo esse carro. Se eu blindo quer dizer que eu higienizei, tudo certo, eu trago ele e não acesso mais o interior, só fico na parte externa, porque a parte externa vai me demandar mais tempo. Lavagem de motor, caixa de roda, descontaminação da pintura, polimento, proteção, enfim, tudo está na parte externa do carro, tá? Então eu evito ficar entrando e saindo, tá? Mas eu não faço o serviço completo da parte de dentro. Por que eu não faço? Eu deixo a parte de proteção, que são os condicionamentos dos plásticos, nós vamos falar, condicionamento das borrachas, as vitrificações, impermeabilização, seja o que for, eu deixo para o processo final, meio que eu mato dentro, resolvo tudo fora e antes de entregar para o cliente, costuma ser 1 a 2 dias no máximo antes, eu venho, abro o carro novamente, desblindo ele e faço toda a proteção interna do carro, tá bom? E aí depois eu consigo entregar para o cliente. Então eu consigo fazer um processo de limpeza em uma ordem e a parte de proteção num segundo momento, tá? E aí vocês podem, mas eu posso fazer tudo de uma vez só? Dependendo, sim. Porque se eu faço uma proteção, uma higienização onde eu ainda tenho um ambiente úmido, por exemplo, uma limpeza de um banco de tecido ou de um carpete, você não pode vir protegendo já no mesmo dia, tá? Você precisa esperar a evaporação, enfim, fazer com que o cheiro dos produtos saia, nós vamos falar sobre isso, e aí sim você consegue vir com uma proteção, mas vocês vão entender melhor, tá? O que contempla então a parte de higienização interna? Contempla tudo que envolve dentro de um carro. Mas Renato, o que é tudo que envolve? Vamos lá. A limpeza, vamos falar de baixo para cima. A limpeza dos carpetes, podendo ou não ser retirados. Quando a gente for fazer uma aula de limpeza de carpete, a gente comenta sobre isso.
Envolve limpeza dos bancos, seja ele couro ou tecido, podendo ou não ser retirados. Isso vai do profissional, da confiança, do conhecimento do profissional e do cliente, tá bom? Envolve limpeza dos cintos, envolve limpeza de todos os plásticos e borrachas, seja ele das borrachas das portas, seja ele dos plásticos console central, na parte do meio, nos forros de porta. Envolve a limpeza do volante, do manopla de câmbio, envolve a limpeza dos vidros internos, desgordurar esses vidros, tirar essa sujidade, essa gordura, esse óleo que está no vidro. Envolve a limpeza do teto, tá bom? Vamos aprender como limpar. Envolve a limpeza do porta-mala, a limpeza do step, envolve a hidratação de tudo isso que nós falamos também, tá? E envolve também, por final, a oxi-sanitização, processo de oxi-sanitização, que nada mais é que esse aparelhozinho, que nós vamos ter um módulo só sobre ele, que vai me contemplar a higienização, tá? Ah, então, Renato, significa se eu completo ou é um adicional? Eu preciso ter esse aparelho para falar que é uma higienização interna? Não, você consegue realizar a higienização interna sem esse aparelho. Isso aqui é um plus. É um a mais, que vocês vão entender o porquê que isso é mais, tá? Os produtos já têm poderes germicidas, antibactericidas, de eliminar odor, tem tudo. Esse é um complemento, tá? Então nós teremos um módulo só sobre esse caso aqui, que é o próximo módulo, depois da prova desse módulo aqui, tá? Então o processo de higienização interna é saber trabalhar todos esses materiais, todos esses tipos de tecidos, seja alcântara, seja tecido normal, os tipos de couro, sintético, couro não sintético, qual o nível de sujidade que tem, como eu vou fazer essa diluição, que produtos eu vou utilizar para não manchar, será que eu utilizo um produto mais forte, menos fraco, como é que eu vou saber que tipo de sujeira, se é uma orgânica ou uma inorgânica, como eu vou limpar o meu volante, o meu painel central, e como é que eu vou limpar o meu couro, se o carro tem aquecimento no couro e tem aqueles furadinhos, aquelas bolinhas furadas no couro, sem que o produto entre lá no meu sistema, sem que eu danifique, tá? Então nós vamos conversar tudo isso no módulo de hoje, certo? Então toma um café, aproveita que vocês passaram aí já na prova anterior e toma um cafezinho, que as próximas 4, 5 aulas vão ser de boa. Depois dessas 4, 5 aulas o bicho vai pegar e nós vamos trazer uma pessoa para nos auxiliar, para trazer uma dinâmica melhor. Quer dizer, eu venho gravando, explicando, e essa pessoa que vocês vão conhecer, ela vem executando esse trabalho. Então, bom módulo, bom início de módulo e bom proveito de um dos módulos mais longos que nós temos no curso. Só vai perder para o módulo de polimento, que sim é um módulo extremamente longo. Fechou? A gente já se vê, a gente já se fala. Valeu, tchau, fui!